Como ligar o Raspberry Pi Pico no seu projeto? Ou seja, qual fonte utilizar, qual bateria, pilha? É isso que eu vou explicar aqui nesse vídeo, para que você entenda o que você pode e o que você não pode fazer. Quais são as opções que você tem para ligar uma plaquinha como essa e deixar o seu projeto funcionando certinho e principalmente para você não queimar nada. Preparado? Então vem comigo! Olha, pessoal, se vocês ainda não conhecem essa plaquinha, o Raspberry Pi Pico, a gente pode dizer que ela é um Arduino mais moderno. Isso mesmo, é um Arduino moderno, pequenininho, mais potente, dá para programar em mais linguagens e em termos de alimentação, que é o que nós vamos falar nesse vídeo, também a gente tem aqui algumas opções bem interessantes nessa placa. Inclusive, se você for utilizar para fazer um robô com ela, né? Na robótica, essa plaquinha é muito bacana porque ela está bem preparada para trabalhar aqui com pilhas e baterias. Você vai ver. Se você está chegando agora aqui no canal, seja muito bem-vindo. Eu sou Flávio Guimarães, sou formado em Software, Ciências da Computação e criei o canal para compartilhar com vocês o que eu conheço e o que eu aprendo aqui no dia a dia. Essa minha paixão de Arduino, Pico, Raspberry e muito mais. Também criei os cursos para você não ficar quebrando a cabeça se você nunca programou, nunca mexeu com eletrônica. Então aqui na descrição do vídeo tem um link deles, tem vários cursos de Arduino, dá uma olhadinha lá para que você não fique quebrando a cabeça e veja que é para todo mundo. Todo mundo pode começar, não precisa ter nenhum conhecimento prévio. Esse aqui é mais um vídeo da série Maratona Maker Powered by Petrobras. E nessa série nós estamos falando sobre várias tecnologias. Essa aqui é a terceira temporada, estamos falando sobre o Raspberry Pi Pico na robótica. Olha que legal, hein? Robótica dá pra gente se divertir muito, aprender programação, eletrônica, mecânica, enfim, dá para aprender bastante e vale muito a pena. Bom, então vamos lá. Primeira coisa que eu quero explicar para vocês é as opções que nós temos para ligar a energia aqui no Raspberry Pi Pico. Vamos começar com as opções de fontes, ou seja, quais fontes, como que a gente pode ligar essas fontes no Pico. E aí depois a gente fala de pilhas e baterias. Vou trazer para vocês aqui na tela, olha só, o esquema de ligações que nós temos no Raspberry Pi Pico. Okay? Esse aqui seria o pin-out, ou seja, o esquema dos pinos, né, que existem no Pico. Assim como qualquer plaquinha, qualquer circuito integrado em eletrônica, nós temos um padrão de numeração, tá? Olha, aqui em cima onde temos o conector USB, certo? O que nos permite ligar no computador. Então, a partir da parte de cima, nós vamos aqui na esquerda começar a contar de 1 para frente. Inclusive na própria plaquinha você vai ver essa numeração, olha, 1, 2, está escrito na placa lá. E aí você começa a contar na sequência, olha, 3, 4 e vai até o último aqui que é o 20. Depois, para continuar, você vem para o outro lado e vai subindo. Então, olha, 21, 22 até o 40. Tá? Então, esse é o padrão de contagem dos pinos, ok? Cada pino tem uma função. Em termos de alimentação, nós vamos encontrar aqui nesse diagrama os pinos que estão com a cor vermelha e os que estão com a cor preta. Okay? Cor preta é onde nós podemos ligar o negativo. Então vamos ligar uma fonte. Então, lembrando que nós vamos ter dois fios da fonte, certo? O positivo e o negativo. O negativo a gente pode ligar em qualquer um desses que estão em preto, identificados como GND. Tanto faz, qualquer um, porque lá internamente eles estão todos conectados entre si. Então se eu ligar aqui no 38, no 33, vai dar na mesma, ok? Agora, o positivo é que nós temos aqui duas opções para ligar, apenas duas, que é aqui nesse 40 ou no 39, tá bom? Então, falando de fonte, nós podemos ligar em apenas duas opções.
Essas outras aqui não são disponíveis para que a gente ligue uma fonte ou uma bateria ou qualquer coisa. Ok? Esse 36, 37, o 30, esquece. A gente pode ligar apenas o 40 e o 39 e eu vou explicar agora a diferença entre eles. Olha só, existe a possibilidade que a gente ligue uma fonte direto aqui pela porta USB. Então a gente pode entender que uma das opções é ligar aqui usando um cabo USB. E veja, no computador a gente utiliza esse cabo para ligar a placa e programar a placa. Quando a gente liga a placa no computador, a gente pode reparar que a placa ela liga, ela funciona, ela começa a funcionar só o fato de conectar o cabo no computador. Isso significa que o computador está mandando energia para a placa através dessa porta USB. Então veja só, se a gente já programou, o programa está aqui dentro da placa, não precisamos mais do computador, nós podemos utilizar uma fonte ligando essa fonte nessa porta USB. Como que seria? Dá uma olhadinha aqui na bancada. Olha só. Então aqui nós temos a placa, a porta USB e olha lá, eu tenho aqui o cabo que está ligado no computador e se eu ligar o cabo, o que vai acontecer? A placa começa a funcionar. Aqui eu tenho um programa Blink carregado na placa, sendo que com esse Blink a gente consegue ver o funcionamento dela, não só que ela está ligada, mas o programa está funcionando. É o programa que está apagando e acendendo esse LED que a gente está vendo. Então liguei no computador, o pico já tem energia. Agora, se eu quiser, eu posso fazer o seguinte, do mesmo jeito que eu usei esse cabo, eu posso conectar o cabo, em vez de ligar no computador, eu vou ligar esse cabo num carregador de celular, numa fonte qualquer que tenha a conexão USB e que seja de 5 volts, ok? Importantíssimo ser de 5 volts, nem mais, nem menos. Então eu ligo esse carregador lá na tomada, ligo o cabo USB aqui na placa e tudo vai funcionar bonitinho. Vamos ver. Olha, eu trouxe aqui uma extensão e liguei aqui o carregador na tomada e funciona bonitinho, tá vendo? Essa é uma das opções. Agora, caso eu queira ligar uma fonte, não necessariamente um carregador que tenha um cabo USB, o que a gente pode fazer é o seguinte. Aí aqui, voltando naquele diagrama da placa, olha só pessoal, em vez de utilizar a conexão aqui na porta USB, nós temos uma segunda opção, que é essa porta 39, chamada de VCIS. Veja, eu falei que são dois pinos que a gente pode utilizar, esse 40 ou o 39, o VBus ou o VCIS. O 40, internamente, ele é ligado aqui no conector da porta USB. Então, se aqui a gente pode receber energia de 5 volts do computador ou de um carregador de celular, então, pela porta 40, pelo pino 40, aliás, não porta, pelo pino 40, nós podemos ligar uma fonte que seja de 5 volts. Agora, olha que legal o que o Pico tem. Ele tem essa outra porta, esse outro pino, o pino 39, que é o seguinte, aqui nós podemos ligar uma fonte não precisamente de 5 volts, ou seja, a fonte que nós podemos ligar aqui, ela pode ir de 1.8 volts até 5.5. Então, reparem que dá para a gente ligar fontes que sejam na tensão entre 1.8 e 5.5. Isso vai ser legal para as pilhas e baterias que a gente já vai ver. Mas, se eu tenho uma fonte de 5, então eu posso ligar ou na porta 40 ou na 39, certo? Já que tanto faz, vamos entender da seguinte forma. Se for pelo cabo USB, eu utilizo aqui o conector, utilizando ao mesmo tempo o pino 40. Mas, se for por uma fonte de 1.8 até 5.5, eu vou utilizar o pino 39. Então vamos dar uma olhada. Aqui eu tenho, na bancada, eu tenho
essa fonte é uma fonte High-Link. O bacana dessa fonte é que ela é bem pequenininha, é bacana para colocar ela dentro dos projetos. Então veja, aqui nós temos a parte que ligamos na tomada, 110, 220, tá vendo? De 100 até 240 volts de entrada, e saída nós temos essa fonte de 5 volts. Cuidado, existem High-Links que possuem saída de 3, de 12. Se for uma de 3, ok, vai funcionar. Lembra que é de 1.8 até 5.5. Mas se for mais, não utilize, ok? Se for uma de 12, não pode utilizar. Então, aqui eu tenho o negativo e o positivo. Olha só, nós vamos ligar aqui no circuito. Vou ligar na tomada e funcionando aqui o nosso pico com essa fonte de 5 volts ligada. Olha só, se a gente seguir aqui as conexões, estamos ligando o positivo nesse barramento vermelho e o negativo no azul. Aqui em cima, olha só, o azul está ligado aqui na porta 38, aqui no pino, né? Eu me confundo muito, gente, mas o correto aqui é pino, ok? No pino 38 e o positivo eu estou ligando no pino 39 com esse diodo, ok? Esse diodo aqui, pessoal, é um diodo que ele vai fazer uma proteção no circuito. Então, se eu vou ligar só a fonte, eu não preciso dele. Eu poderia ligar aqui um fio direto. Mas com esse diodo, eu posso fazer o seguinte. Eu posso ligar tanto aqui na porta USB, usando o pino 40, como também eu posso ligar no 39, aqui usando a fonte. Ou seja, eu posso ligar as duas opções ao mesmo tempo. Olha lá, eu liguei no computador e estou com a fonte ligada. Se eu desligo a fonte, ele continua funcionando com uma entrada. A mesma coisa, se eu ligo de volta a fonte e desligo do computador, ele continua ligando. Ou seja, eu tenho duas opções de energia, sendo que se uma não está funcionando, a outra vai funcionar. Para ligar as duas opções ao mesmo tempo, eu preciso desse diodo, ok? Esse diodo aqui é um diodo de Schottky, ok? Vou pedir aqui para o editor colocar na tela esse nome, tá? Schottky é um tipo de diodo mais moderno, por isso que ele é importante para fazer essa ligação. E você encontra esse diodo de Schottky com a referência de 5819. É isso. 5819, ok? Esse aqui ele funciona até 1 ampere. Então aqui a gente tem 1 ampere tranquilinho para poder ligar o positivo na porta 39, tá? Então, liguei uma fonte, eu ligo dessa forma. Uma outra opção de fonte que nós temos é uma fonte com regulador, ok? Outra opção para você poder considerar. Aqui, por exemplo, eu tenho essa fonte de 12 volts, tá? Então, eu ligo na tomada, 110, 220 e ela sai 12 volts. Posso ligar 12 volts no pico? Não, de forma alguma. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai usar um regulador. Olha, estou ligando a fonte na tomada, está lá ligado, mas jamais vou ligar diretamente no pico, porque vai queimar o pico. Muito cuidado, é até 5.5. Então, nós vamos utilizar uma plaquinha como essa daqui. Essa plaquinha é um regulador de tensão e ela tem um formato bacana com aqui as conexões para protoboard. Então, olha só que legal, a gente pode conectar a plaquinha aqui na protoboard, ela encaixa perfeitamente nos barramentos positivo e negativo. A gente consegue configurar se a gente vai entregar para o barramento 5 volts ou 3.3. Aqui está configurado para 5 volts. Então a gente consegue configurar 5 volts ou 3.3 para o barramento. Aqui eu estou com ele configurado em 5 volts. Então aqui eu tenho o conector da fonte, igual o conector lá do Arduino, tá vendo? Do Arduino Uno. Tem um botão para ligar e desligar. Aqui ele está desligado e o Raspberry está funcionando porque eu ainda estou com o cabo no computador. Vou desligar, o pico desligou
E aqui, se eu ligar, então agora ele vai mandar energia para o pico. E veja, ele está mandando energia pelo mesmo pino 39, ok? Pelo pino 39, passando aqui pelo diodo de Schottky. Se eu quiser, eu posso configurar 3.3 e olha só, ele vai funcionar também. Vai funcionar com 3.3 da mesma forma. Então aqui eu consigo uma fonte de 7 até 12 volts com esse regulador para protoboard. Tá? Então essa é uma outra opção também bem bacana para os projetos aí que você faça com o Pico na protoboard. Bom, agora vamos falar das opções com bateria, né? Que são opções bem bacanas para robótica, principalmente se você vai utilizar o Pico num robozinho que ele se move, então não dá para a gente ficar utilizando fonte ligada na tomada. Uma opção tranquila que você pode considerar são esses power banks. Um power bank, ele tem a opção de ser recarregável, né? Ou seja, é um power bank que a gente utiliza para carregar celulares, então a gente pode carregar ele, né? Eu tenho aqui a conexão, né, que eu posso ligar num carregador e carregar ele, e depois de carregado, a gente pode utilizar a mesma conexão que é utilizada para carregar o celular, e com o mesmo cabo USB a gente pode ligar aqui no Pico. Olha lá, mesma opção, a gente vai ligar no Pico, então ele está funcionando aqui com esse power bank, entregando 5 volts para o Pico. Então qualquer tamanho de power bank, ou seja, que tenha saída de 5 volts, né, e a maioria dos power banks, carregadores de celulares, funcionam com saída em 5 volts, então a gente pode ligar o cabo USB direto no Pico. O legal do power bank é que ele é recarregável, né? Então a gente consegue utilizar várias vezes recarregando. Agora, outras opções são as opções com as pilhas. Já vou falar o que não utilizar, ok? Essa bateria não vale a pena, ela não é interessante para o Pico, porque ela funciona com 9 volts. 9 volts já está fora do que a placa está preparada, né? Lembrando que ela vai funcionar até 5.5. Então, essa bateria descarte, inclusive ela tem muito pouca duração, muito pouco vida útil, tá? Então, péssima opção essa bateria. Agora, nós podemos considerar o quê? Nós podemos considerar essas pilhas pequenas, as AAs. Por quê? Porque cada pilha possui uma tensão de 1.5 ou por menos 1.2. De 1.2 a 1.5. Então, se nós colocarmos duas dessas em série, que é o caso aqui desse suporte de pilhas, então elas estão ligadas em série. Veja, o negativo entra por uma, depois o positivo dela está ligado no negativo da outra e o positivo sai por outra. Então, aqui no final nós temos, na verdade, a soma de tensão das duas. Isso significa que nós teremos 1.5 mais 1.5, 3 volts. Então, olha lá, se eu ligar os 3 volts no Pico, o que vai acontecer? Ele vai funcionar perfeitamente. Inclusive, se você ligar circuito ali no pino 3.3, tá? Então, de novo, veja aqui na tela. Olha, nós não temos esse pino aqui 36. Eu falei para vocês de que não podemos utilizar o 36 para ligar uma fonte, certo? Mas para ligar um módulo, alguma coisa que você esteja conectando no Pico, ou seja, para você mandar energia para alguma coisa, você pode usar o 36. E a placa Pico, ela tem já circuito que regula em 3.3, mesmo que a entrada seja menor. Olha que bacana. O mínimo, né, 1.8. Então, se a gente tiver entrada de 1.8, mesmo assim, esse pino 36 vai entregar 3.3 volts para o que você precisar. Isso é bem legal, viu? Bem legal mesmo. Então veja, além da pilha AA, nós temos também a opção de utilizar a pilha
AAA, né? A 3As. Ou seja, a tensão é a mesma. A única coisa é que essa pilha ela vai durar um pouco menos, mas temos também a mesma opção caso o projeto que a gente vai fazer precisa ser um pouco mais compacto. Então, olha que legal, fica bem pequenininho, quase do tamanho do próprio pico. Lembrando, pessoal, que aqui eu estou utilizando o diodo de Schottky, mas não precisaria utilizar ele, ok? Poderia ligar direto, sendo que eu ou ligaria a pilha ou ligaria no computador. O legal dessa forma, com o diodo, é que se eu quiser carregar novos programas, eu posso conectar aqui no computador diretamente. Agora, uma última opção é uma bateria recarregável que eu gosto bastante para robótica, porque além dela ser recarregável, da gente poder utilizar muitas vezes, ela tem muita capacidade de energia. Então, essa bateria vocês vão encontrar por aí com esse código 18650. E veja só, a gente vai ter algumas que funcionam com 4.2, outras 3.7, tanto faz, todas vão servir, certo? Porque a gente tem que entregar de 1.8 até 5.5. Então, se eu ligar essa bateria aqui no circuito, vai funcionar da mesma forma. Essa bateria, ela precisa do seu adaptador, né, do seu casezinho, para poder, do seu suporte, para poder ligar no circuito, como também nós precisamos de um carregador especial para ela, ou seja, o carregador da 18650, ok? Não podemos usar carregador de celular, qualquer outro carregador não serve, tem que ser o carregador específico dela. Então você precisa comprar a bateria, o suporte e o carregador. E, no caso aqui, você utilizando apenas uma bateria, você já tem o circuito funcionando. Se você precisar que dure mais, você pode colocar mais de uma, mas desde que você ligue todas elas em paralelo, ok? O positivo de todas tem que estar ligados todos juntos, ligando no positivo do pico, e o negativo de todas as baterias tem que ligar junto no GND do pico. Isso é ligar em paralelo. Dessa forma, você ganha tempo de vida da bateria, mas você não aumenta a tensão que chega no pico. Ok? Se eu colocar duas em série, como eu fiz com as pilhas, aí sim a gente vai ter mais do que 5.5 volts e vamos queimar o pico, ok? Se eu quiser mais pilhas para ganhar mais tempo, eu coloco elas em paralelo. Beleza? Então é isso, pessoal. Essas são as opções para vocês ligarem pilhas, baterias, fontes no pico. Definitivamente a placa Pico ela foi muito bem feita, bem pensada para robótica e para outros projetos também. Coloca aqui nos comentários qual outro projeto você imagina aplicando aqui o Pico. Queria agradecer demais a Petrobras que nos possibilita trazer todo esse conteúdo para vocês, toda essa série Maratona Maker, né? Já estamos na 3ª temporada. Queria lembrar, se você já pegou o código Petrobras escondido aqui nesse vídeo, no cenário em algum momento, se não pegou, volta lá. Esse aqui é o 2º vídeo, então vai pegando todos os códigos da 3ª temporada para você participar do sorteio. Lembra disso, hein? Assiste o outro vídeo anterior, assiste todos os vídeos dessa 3ª temporada, porque no final nós teremos uma live onde você vai poder trocar esses códigos que você anotou na ordem, tá bom? Anota todos eles na ordem. E olha, uma dica quente de um dos nossos seguidores, hein? Anota o código e anota o minuto e o segundo em que o código apareceu no vídeo. Deixa anotadinho, porque caso você tenha anotado um código errado, lá na live em que você vai trocar esses códigos por um cupom para o sorteio, se você chegou lá e viu que está errado, então você consegue rapidinho ir lá no vídeo, ir naquele horário e ver lá o código certinho. Tá bom? Então, e anota só para você, é o seu segredo, não compartilha com ninguém para que você participe do sorteio. E aí você vai poder ganhar um kit robótica novinho, do Brincando com Ideias, com Arduino, com um braço robótico, com todos os motores,
com um seguidor de linha, com bateria recarregável, vão duas dessa 18650 lá, com carregador, olha, completinho, e é um kit exclusivo que nós desenvolvemos aqui no Brincando com Ideias. Aproveite para participar desse sorteio, ok? E eu quero também agradecer a Altium, que é mais um dos nossos patrocinadores. Eles fazem um software, pessoal, é o Altium Designer. Então, se você fez o seu projeto e vai transformar ele num produto, você precisa desenhar a placa do circuito desse produto. O Altium Designer faz isso para você. Aqui na descrição do vídeo tem um link para você baixar o Altium Designer numa versão completa, gratuita, por alguns dias para testar. Vou ficando por aqui, espero vocês no próximo vídeo, ok? Um forte abraço, tchau, tchau!